é isso que vai fazer com que nós compramos o nosso ministério. Exatamente. Eu tenho um ministério, eu não vou cumprir o seu. Cada eu não um vou cumprir cumpre sua o missão. seu. É isso. Né? Então, um isso foi muito forte quando o Senhor falou assim, que o Senhor, para revelar o que ele tinha para Paulo, ele teve que cegar Saulo. Isso. O que o mundo construiu, ele falou assim, não, tem que te cegar para essas coisas. Exatamente. Rasgar a agenda. Vai olhar para dentro. Eu tenho uma experiência, inclusive, de uma certa feita, eu tava pregando, atendendo agendas e tudo mais. E eu fui pregar na igreja de um pastor e Deus usou ele pra mim e falou assim, olha só, Deus vai fechar a tua agenda. Falei, Deus vai fechar a minha agenda? Mas não foi ele que me chamou pra fazer isso? Irmão, pouco tempo depois, Deus fechou minha agenda. Fiquei muito tempo sem pregar. Atendi uma igreja ou outra, mas Deus fechou minha agenda. A gente não pode adorar só o Deus que abre. A gente tem que adorar também o Deus que fecha. Isso é maturidade. A maturidade é entender que Deus faz, mas não faz todo dia. Não faz toda hora. Maturidade é entender que aquele que abre a porta, ele tem o poder de fechar. Apocalipse diz isso. Boa. A chave está na mão dele. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. Só que nós não temos maturidade para entender que o Deus que dá, ele tira. Que o Deus que abre, ele fecha. A geração do mimimi. Que só vai para a igreja buscar bênção. Milagre. E aí acaba a campanha, se Deus não der o que ele foi buscar, ele não volta mais. O nosso relacionamento não pode estar baseado e pautado no que ele pode nos dar, mas sim no que ele é e o que ele representa para nós. Porque o que ele podia nos dar de mais valioso, ele já deu. Que é o seu filho, derramando o seu sangue e essa graça que nos alcançou. Quero que o senhor fale um pouco da sua história, mas só pegar esse gancho aqui, eu quero falar um pouco mais da sua história. Claro. Já notou que o não, a maior bênção, a maior dádiva que o Eterno pode dar a um homem é o não. É o não. Paulo fala isso em Romanos. Sim. É o não que nos guarda. O não é proteção. O não de Deus é proteção. É proteção. E quando nós estamos vivendo um não, a gente pode desfrutar de tudo. Isso né? aí. Agora, Satanás é aquele que está sempre te dando sim. Claro. Com certeza. Tá com fome. É. Se tu és filho... Peraí, mas aí que amor é esse, né? Falou que tu és filho amado e tá te privando de comer pão. Isso aí. A minha esposa postou esses dias no Instagram, no Story. Ela botou assim, Deus quer te dar um banquete, mas todo miojo que aparece na sua frente você aceita. Tá entendendo? Boa. Como é que é o nome da esposa? Thalita. Thalita. Meu amor da minha vida. Thalita, sobrenome João Batista. Então, é exatamente o que aconteceu no deserto. Jesus disse não para todas as propostas. O diabo disse, transforma a pedra em pão. Primeira proposta. Levou ele para o alto. E disse, se tu prostrado me adorares, tudo isso aqui eu te darei. O quê? O que ele pode dar? A não ser ilusão. O que ele mostrou para Jesus ali foi ilusão. Sim. Porque o diabo trabalha com ilusionismo, Deus trabalha com promessa. Realidade. Com realidade. Terceira proposta, anjo. Pulo daqui que o Senhor vai dar ordem aos anjos ao teu respeito para te livrar. É importante destacar no texto que Jesus venceu o diabo com a palavra. Sim. Porque ele poderia fazer um raio cair do céu e desintegrar o diabo na hora. Ele é poderoso. Não tenho dúvida disso. Mas ele preferiu deixar registrado para nós. Está escrito que nem só de pão viverá o homem. Está escrito que somente a Deus adorarás. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E o texto diz, e o diabo deixou. Cumprindo o que está escrito. Sim. Resistia ao diabo e ele fugia de nós. Quando acabou todo esse processo, o que aconteceu com Jesus no deserto? Os anjos o serviram. O diabo ofereceu pão e anjo. No final ele recebeu o quê? Pão e anjo. Da sua unção, né? Com consequência. Sabe que Deuteronômio 8,
Jesus ficou 40 dias porque a palavra 40 é um código, né? Sim. 40 significa um tempo oportuno, ou um tempo certo. Então Jesus ficou 40 dias. Por que ele ficou 40 dias? Porque o povo morreu no deserto durante 40 anos, peregrinaram e morreram no deserto. Só que Jesus é o sumo sacerdote. Sendo o sumo sacerdote, era o Yom Kippur, né? Ainda há, que é o ano da expiação. Então é um dia de expiação para cada um ano de pecado. Então Jesus ficou um dia de expiação para cada um ano de pecado israelita no deserto. Isso. E Deuteronômio 8 diz que o porquê que o Senhor tirou o povo do Egito e não conduziu logo a Canaã. Por que houve o deserto entre Egito e Canaã? Houve o deserto. Aí Deuteronômio 8 diz que foi para saber o que estava no coração daquele povo. Só que era profética essa palavra. Para saber se eles guardariam os meus mandamentos ou não. Eles não guardaram e morreram lá. Então eles ficaram 40 anos, porque era caminho de 40 dias. Canaã estava a distância de 40 dias de peregrinação. Eles não entraram. A geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida. Mas Jesus, ele foi 40 dias e sai do deserto. Então, preste atenção que há um tempo certo para você sair do deserto. Com certeza. O texto diz assim, o Espírito o conduziu e o Espírito o tirou. O tempo certo. Tem tempo. São 3 esferas de tentação. Eu vou deixar isso aí. Eu quero que o senhor fale um pouco da sua vida, tá bom? Mas fica à vontade. Fica à vontade também. Jesus, a primeira esfera de tentação do Senhor é na necessidade humana. Sim. Só que ele só manifestou a necessidade humana no deserto. Então, o que você está falando de Satanás, ele veio porque o texto diz que o Eterno não tenta ninguém. E de ninguém é tentado. Isso. Então, só que Tiago diz assim, bom, é segundo a própria cobiça que eu sou tentado. Ser tentado não é pecado, cair em tentação é pecado. Então a gente está construindo. Então, a primeira esfera que ele vai te tentar é no momento mais difícil. Ele vai naquele momento mais difícil e vai saber qual é a maior necessidade naquele momento mais difícil. Aí ele vai ali, ele vai te oferecer, vai te propor. Então a primeira tentação é nos momentos difíceis. Sim. Para saber se você vai guardar a palavra. Não tem a ver com Marcelo. Se você for ver, todos os homens que eles tinham uma missão. Vou dar um exemplo bem rápido. Estou falando muito já. Por que Abraão é chamado pai da fé? Pai, a palavra pai é fonte. Então, a partir de Abraão, a fé agora é para todos. Ele é a origem da fé. Origem. Né? Mas Noé vem antes. Noé vem antes. Enoque vem antes. Isso aí. Abel vem antes. Adão vem antes. Mas Abraão, ele entendeu o que era fé e ele conseguiu transmitir, porque Abraão, ele crê na substituição. É o mesmo código de João. Né? Ele viu a substituição. Ele vê no monte que ele vai sacrificar Isaac. O sacrifício é Isaac, um homem, né? Humanidade. Aí aparece o carneiro. A palavra carneiro é sombra, né? Carneiro é um animal, é um cordeiro adulto. Carneiro é um cordeiro adulto. Só que a expressão no hebraico para carneiro é sombra. Cordeiro é o ser, carneiro é sombra. Então o que significa ali? Quando ele vê um carneiro, porque a palavra é o Eterno proverá para si o cordeiro, não um carneiro. Então, mas ali ele está vendo sacrifício de longe, como Jesus diz em João. Abraão viu o meu dia de longe e o mundo se alegrou. Está falando do dia da crucifixão. Então Abraão, ele viu a substituição. Então eu entendi. O Eterno é aquele que vai substituir o sacrifício humano. Isso. Ele vai prover o sacrifício. Isso. Certo? Então, quando Jesus está ali no Calvário, João Batista aponta para ele, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo texto de Êxodo 22. Esse Cordeiro é o que Abraão viu. Ele é a substituição. Exatamente. Então a primeira coisa vai ser nessa esfera, na necessidade, ele vai te oferecer uma solução. Então é o que o senhor falou, sua esposa falou. Né? Tem o banquete, mas ele vai te oferecer um miojo. Isso. A terceira esfera é o pináculo do templo. Segunda, não é mais no deserto. Ele saiu do deserto. As pessoas falam, 3 vezes foi tentar no deserto. Não, no deserto foi uma só. A segunda é levado para Jerusalém. Ele foi transportado. É interessante isso aí. Né? Transportado. Então, ali ele vai trabalhar o quê? Se fôssemos contextualizar, seria no templo. Isso, seria no templo. Vai falar você cai. Porque o diabo transporta, mas o espírito conduz. Aí agora ele vai trabalhar no ego do. Os pastores pregam muito. Sim. Rapaz, o homem é muito usado. É o que está acontecendo hoje. Sabe? É o que está acontecendo hoje. O meu pastor estava pregando esses dias e ele disse uma coisa que eu nunca tinha percebido. Né? Ainda dentro daquele contexto do deserto. Com vontade. Quando Moisés está no monte, escrevendo a lei, o povo lá embaixo faz uma pressão sobre Arão. Só, esse Moisés aí sumiu, não sei nem o que aconteceu com ele. E aí? Aí eles fazem um bezerro
de ouro, idealizado por Arão. Está escrito lá. Uhum. Arão diz, então recolhei os pendentes de ouro das orelhas dos vossos filhos e das vossas mulheres e vamos fazer aqui fundir e vamos fazer um bezerro de ouro. Só que no mesmo tempo que Arão fez o bezerro de ouro, ele montou um altar na frente. Disse assim, agora vamos festejar o Senhor. Então assim, a idolatria hoje está escondida onde? Atrás do altar. Atrás do altar. As pessoas hoje, eu costumo dizer que nós estamos vivendo o período dos oferecidos. São muitas pessoas se oferecendo ao ministério não são todos. Como você disse, sempre é bom frisar que existem os remanescentes. Eu vi um pastor dando uma declaração que me preocupou. Ele disse assim, o meu filho vai ser pastor. Vai com chamado ou sem chamado. As pessoas acho que descobriram que há uma fonte de renda para viver do altar. Não estou dizendo que seja errado. Uhum. Eu estou dizendo que o luxo que as pessoas estão se pondo hoje para viver do altar, de luxo, andar de carro importado, morar em condomínio chique, com dinheiro do altar. Eu acho muito perigoso isso. Eu acho isso muito perigoso. Então, o chamado, ele não tem a ver com ganho. Ele tem a ver com perca. Você lembra quando Jesus entrou no barco de Pedro? Jesus pregou no barco dele. O texto diz que Pedro tem uma noite infeliz, fracassado. Pedro fracassou. Ele está lavando a rede, limpando a rede, Jesus chega. Não, ele não está limpando a rede porque ele desistiu, não. Ele está preparando para uma nova pesca. Que era hábito dos pescadores lavarem a rede e consertar a rede para uma nova pesca, uma nova oportunidade. Jesus chega, prega no barco dele. Aí Jesus, depois de pregar, fala, joga a rede. Joga a rede ao lado direito. Pedro joga a rede. O texto diz que foi muito peixe. Foi tanto peixe a ponto de Pedro ter que olhar para os outros discípulos que estavam no outro barco e fazer um sinal, vem me ajudar. Né? E eu quero profetizar para você que está nos assistindo agora que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão grande que você vai precisar de reforço. Boa. Tá? E aí eles chegam, ajudam, e Pedro tá olhando para uma coisa que ele tentou pegar a noite inteira e não conseguiu pegar um lambari. E Jesus encheu o barco do cara de peixe a ponto do barco quase afundar. Quando o barco tá cheio, Jesus olha para Pedro e fala o quê? Vem. E por que Jesus não chamou Pedro quando o barco estava vazio, meu amigo? Jesus encheu o barco de Pedro e chamou ele. Pedro olha pro peixe, olha para Jesus. Conjectura minha. Olha pro peixe, olha para Jesus. Quanto dinheiro Pedro não ia ganhar ali? Aí Pedro olha pro peixe, olha para Jesus e diz, não, vou seguir esse cara. Porque o chamado não tem a ver com quanto eu posso ganhar, mas tem a ver com quanto eu estou disposto a perder por aquele que me chamou. O chamado vai te custar tudo. Tudo. É perca. Paulo diz isso, eu considero tudo como perca. Diante daquele que me chamou, eu considero tudo como perca. Sabe? As pessoas estão confundindo ministério com fama, com like, com curtida, com compartilhamento, com viagem, com avião, com hotel. E tem muito pregador que está decepcionado porque às vezes Deus nunca nem prometeu isso para ele. E ele acreditou numa coisa que Deus nunca prometeu, né? Então acho que se você é um pregador, tem a certeza de que Jesus te chamou, que ele tem algo para fazer na sua vida, um chamado eclesiástico, um chamado para ser um ministro, vai fundo, mergulha, porque quem chamou garante.